Boa noite. Eu havia prometido a um grupo grande que está aqui que a primeira vez que eu tivesse que substituir o orador, eu ia dar continuidade ao pinga-fogo que nós havíamos interrompido porque o tempo não deu, né? Mas eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência. Antes da gente chegar no pinga-fogo, eu não posso deixar passar em branco esse dia de amanhã, né? Amanhã nós não estaremos todos juntos, estamos hoje e não vamos perder essa oportunidade. Nascia em 29 de agosto de 1831, não sei se de cabeça não, tá, gente? Não fiquem pensando que eu estou com uma cola aqui, ó, porque senão não vai sair de jeito nenhum, né? Mas em 1831, de acordo com a minha cola, nascia em Riacho do Sangue, no Ceará, o menino Adolfo Bezerra de Menezes. A gente se emociona quando fala no nome desse espírito, porque 3 meninos nasceram dessa época para cá e deixaram suas marcas. Só para a gente entender, eu fiz aqui uma linha de tempo, mais ou menos, né, gente? Mas dá para acompanhar. Adolfo Bezerra de Menezes, nascendo em 1831, desencarnando no ano de 1900. Em 1880, nasce Eurípides Barçanufo, que desencarna em 1918. Dali para frente, os dois estão em espírito, certo? Em 1910, nasce Francisco Cândido Xavier, que é médium dos dois, né? E para nós, então, esses meninos têm uma importância muito grande, porque nesse momento em que Chico se torna médium dos dois, eles se colocam como os responsáveis pela nossa casa-mãe. A Casa Espírita Eurípides Barçanufo nasceu sob a orientação desses dois espíritos através da mediunidade de Chico Xavier. Por isso, este cantinho aqui da casa de Eurípides se chama Núcleo Chico Xavier, em homenagem a esse médium que trazia todas as orientações desses dois espíritos. E foi Bezerra quem apresentou Eurípides aos 5 rapazes que fundaram essa casa. Ele perguntou se eles o aceitavam como orientador da casa. Claro que eles quase tiveram um troço, quer dizer, simplesmente Bezerra perguntando se Eurípides aceita. Olha só, é muita coisa para 5 corações jovens, cheios de sonhos, cheios de ideais. Então a gente vê que esses 3 espíritos vieram aqui e nos mostraram simplesmente que é possível. A gente pode fazer, eles puderam. Eu estava estudando Bezerra e hoje eu me dei conta de uma coisa que eu não tinha ainda conhecimento. A mesma faculdade em que eu estudei foi a faculdade em que Bezerra estudou. A mesma Santa Casa de Misericórdia, onde eu fiz meu estágio, foi aonde Bezerra de Menezes fez o seu estágio. Então a gente vê que os mesmos lugares, o mesmo chão, talvez as mesmas enfermarias, as mesmas salas de aula, não é? E tão perto e ao mesmo tempo tão longe, tão próximo e tão distante, porque é um espírito que já tinha caminhado muito mais do que nós. Esse menino casou e já começou a ter as suas dificuldades aí. Com 5 anos de casado, um filho de 3 anos, o outro de 1 ano de idade, a esposa desencarna de um mal súbito. A cunhada passa então a criar os meninos, os bebês praticamente, né? 1 ano e 3 anos são os bebês. Então ela passa a ser mãe dessas crianças. Ele então se casa com ela em segundas núpcias, tem mais 7 filhos e ela fica com ele até o desencarne dele em 1900. Esse homem vivenciou a medicina de uma maneira que não dá para imitar. A gente pode tentar seguir os passos dele, mas é muito difícil, porque era um espírito já muito elevado aqui na Terra.
Ele era chamado de o pai dos pobres, né? Num tempo em que não existia tecnologia, nem estetoscópio. O estetoscópio que ele tinha era aquele de madeira, aquele que até um tempo atrás os obstetras escutavam os bebês. Era com aquilo que ele escutava quando não botava a toalhinha na pele e ouvido encostado no tórax para poder ouvir pulmão e coração. Então, com a sua percepção, com a sua capacidade de avaliação, ele fazia trabalhos belíssimos na medicina daquele tempo. A gente que fez medicina, a gente que sabe o que é, tem mais respeito por ele do que qualquer um. Porque a gente vivenciou, não é, na encarnação, as mesmas coisas que ele, e a gente vê como era difícil, como era complicado para um médico naquele tempo fazer o que ele fazia. E ele não ficou só na medicina, se meteu na política. Primeiro trabalho, a primeira lei que amparava os empregados domésticos veio de Bezerra de Menezes. Ele era abolicionista, ele tentou implantar leis contra a poluição que naquele tempo já o preocupava. Imagina se Bezerra chegar hoje por aqui e arranca os cabelos, né? Ele que se preocupava com poluição naquela época, chega aqui hoje, olha como é que está. Né? Difícil, o homem acabando com a natureza, o homem destruindo tudo. Mas, naquele tempo, ele deixou o seu recado. Ele deixou a sua marca. E o que é interessante é que em 1875, estou ficando boa nisso, hein? Em 1875, ele ganhou de presente uma tradução do Livro dos Espíritos. E como estudioso de filosofia que ele era, embora a gente sabe que era proibido, né, esse tipo de leitura, como até hoje os nossos irmãos católicos, eles não podem ler livro espírita, que é considerado uma falta grave. Mas aí ele disse, olha, aqui é uma filosofia. Se eu estudo todas as filosofias, como não vou estudar essa? Eu vou estudar como uma filosofia, não vou ler como religião, vou ler como filosofia. E devorou o livro, devorou e ficou pensando, gente, parece que eu já conhecia isso. Não é novidade para mim, embora isso esteja chegando na minha mão agora pela primeira vez. Por que não é novo para mim? Ele não tinha a ideia da reencarnação, né? Então ele não estava entendendo muito bem. 11 anos depois, ele se declara espírita de público. E até em jornais fora do país isso foi citado. O Reformador, que é uma revista que vocês devem conhecer, uma revista espírita conhecida, ele participou dessa revista, ele trabalhou, ele escreveu para essa revista. Agora, o que mais deixou marcado esse homem, como médico e como espírita, foi a intenção dele de unificar o nosso movimento espírita. Nosso movimento espírita até hoje é ainda bem desunido. Quantos de nós vai até a FEB, assistir uma palestra lá na FEB? Quantos de nós abraça a causa da CERJ? Em novembro, nós vamos ter um encontro de evangelizadores. Aliás, esse encontro a gente vai falar dele mais vezes aqui, por vários motivos. Nós precisamos formar equipes de trabalho, nós precisamos de quem quiser colaborar também para suprir as coisas que vão acontecer no encontro. E é um encontro voltado para a evangelização da criança portadora de deficiência mental. Então, é importante também que os pais, não é só o evangelizador que pode ir a esse encontro, as famílias podem ir a esse encontro, não é? Saber como lidar com a criança. Quantos aqui tem na família crianças portadoras de deficiência mental? Então são todos convidados, porque todo mundo precisa aprender. Mais cedo ou mais tarde, nós podemos receber aqui na nossa casa crianças portadoras dessas deficiências. E aí? Vai fazer de conta que não está vendo? Vai deixar no colo da mamãe no salão? Que o evangelizador não vai saber como é que faz? Tem que aprender, não é? Então, nesse dia, nós vamos estar reunidos estudando isso.
E aonde vai ser esse estudo? Vai ser no Centro Cultural da CERJ, que fica lá na Sulacap. Quantos de nós sabem que isso existe? Quantos de nós foi lá conhecer? Há uma palestra por mês lá. Quantos de nós lá esteve? A gente não sabe nem onde fica. Mas tem uma casa de festa ali chamada Garden Party, que eu acho que muita gente aqui conhece. Né? É vizinha. É vizinha. Então quem conhece a casa de festa, se pular a cerca, cai lá dentro do Centro Cultural. São vizinhos, um colado no outro. Né? Então a gente vê que o nosso movimento é um movimento ainda hoje muito solto, muito concha de retalho, tudo muito espalhado, a gente não se une. A gente fica falando de companheiros de outras religiões, mas eu fico com inveja de certas coisas que eu vejo acontecer. Vai ter um determinado evento, todos vão. Vem ônibus de todos os lugares. As casas recebem os companheiros, hospedam os companheiros e se reúnem, é tão bonito. Com a doutrina espírita não é assim, é cada um na sua, cada um no seu canto. E isso incomodava Bezerra. E ele, como presidente da FEB, ele tentou unificar. E todas as vezes que ele dá uma passividade nos congressos, ele bate na mesma tecla: a necessidade da união, a necessidade de que nós formemos um grupo único, a necessidade de que o movimento espírita se forme uma verdadeira família. Porque a gente confunde a doutrina espírita com o movimento espírita. A doutrina espírita é inatacável. A codificação, todas as coisas que estavam sob perguntas relacionadas à ciência, a ciência está aí hoje, 200 anos depois, falando que aquilo ali é verdade, sim. A neurolinguística se mostrando, a neurociência se mostrando. Então a gente está vendo que tudo aquilo que está escrito lá está sendo comprovado pela ciência. E Kardec falou: se alguma vez a ciência desmentir, fique com a ciência. Era a certeza absoluta de que a ciência jamais desmentiria a doutrina espírita. Uma vez a nossa companheira Elza Salek me perguntou: Yara, por que você é espírita? Eu disse: eu sou espírita porque a doutrina me deu respostas. Só por isso. Eu queria saber uma porção de coisas e as pessoas não me respondiam. A doutrina me deu essas respostas. Por isso eu sou espírita. E a gente não pode, como eu estava dizendo, confundir a doutrina espírita, que é essa que nos dá respostas, que nos dá consolo, que nos dá sustentação, com o movimento espírita. O movimento espírita é feito por nós, pessoas encarnadas, não é? Eu não vou mais naquele centro porque aquela pessoa de lá fez uma coisa horrorosa, fez uma coisa feia, não vou mais lá. Ué, o que a doutrina tem a ver com isso? A doutrina não tem nada a ver com isso. É a mesma coisa das outras religiões. Se alguém das outras religiões faz alguma coisa que vá contra o cristianismo, a religião não tem culpa. Então a gente tem que aprender a não confundir movimento espírita e doutrina espírita. E o movimento espírita precisa se unir. Nós precisamos participar mais do movimento espírita. Precisamos estar mais juntos dos nossos companheiros das outras casas. E é no Centro Cultural, lá na Rua Jordão, do lado da casa de festa, que a gente tem como de vez em quando ir é uma reunião por mês. Complicado para nós que estamos trabalhando aqui, essa reunião é sempre num sábado e é no horário da nossa tarefa aqui. Então Luiz Felipe, que está aqui trazendo a oportunidade de trabalho na Feira do Livro, o Luiz Felipe é quem nos representa na CERJ, então ele sempre nesse sábado está lá representando a nossa casa sozinho. Que vergonha, né? Que coisa chata. Mas é assim que é. É assim que acontece. É assim que funciona.
Então vamos acordar. Ele trouxe aqui a oportunidade de trabalho. Sim, nós temos em outubro o Congresso Espírita. Será que alguém sabia disso? Temos o Congresso Espírita, vai ser no Monte Líbano, né? O cartaz está lá. A gente já pendurou o cartaz ali fora. Vai ser no Monte Líbano. Então, aí o movimento espírita se unindo, as casas espíritas se reunindo para estudar juntas. Por que não? Vamos pensar nisso, não é? Vamos pensar no exemplo dos companheiros de outras religiões, que nos mostram como fazer. A feira do livro, o Luiz Felipe veio aqui pedir voluntários. No ano passado, eu acho que as duas mãos não davam para contar os voluntários, né, Luiz? Toda vez que eu chegava ali fora, tu só viu o Luiz lá falando. Saí, rodava um pouquinho, rodava um pouquinho, rodava um pouquinho. Luiz e a Fran lá que estava pela casa de Eurípides, né? Na tenda da casa de Eurípides. Então, a gente tem que trabalhar, minha gente. A gente tem que trabalhar. E é o que eu estou dizendo, a gente tem 3 exemplos que não dá como fugir. O trabalhador no bem, que foi Bezerra de Menezes, o pai dos pobres. O trabalhador no bem, que foi Eurípides Barçanufo. O trabalhador no bem, que foi Francisco Cândido Xavier. E a gente está aqui e faz de conta que não vê, faz de conta que não sabe. Acho bom a gente acordar, porque nós precisamos muito aprender a amar. E só vamos aprender a amar trabalhando no bem, trabalhando na seara do Mestre Jesus. Então eu não podia deixar passar em branco esse momento de falar desse Espírito que veio aqui, como os outros 2, só para nos mostrar que é possível. Então nós vamos passar para o que eu prometi, vamos para o pinga-fogo. As pessoas que ficaram com a pergunta sem resposta da outra vez, podem fazer suas perguntinhas, e mesmo quem não fazia parte daquele grupo hoje, pode fazer a pergunta que quiser relacionada à doutrina. Parece que eu sei tudo, mas não sei. Se eu não souber, eu peço socorro para a Soninha. Se nem eu nem ela souber, a Soninha também não sabe tudo. Aí esse é um problema. Se o grupo não souber responder, a gente vai estudar e traz a resposta na outra terça-feira, né? Mas estamos à disposição de vocês. É sempre assim, começa a sair a primeira. Demora, que é um parto laborioso. Aí tem aquele sofrimento, aquele trabalho de parto prolongado. Aí começa um, aí o outro começa a se coçar na cadeira, daqui a pouco o outro, daqui a pouco todo mundo começa a falar junto, sabe que horas? Às 9. Aí eu tenho que dizer, infelizmente, não posso continuar, vamos ter que parar, prometo que numa outra vez. Isso não vai acabar nunca, né? Então vamos lá. Pode fazer qualquer pergunta, por mais boba que possa te parecer, é a tua dúvida. E foi o que eu disse. Eu sou espírita porque o espiritismo me deu respostas. Então, o que a gente tem que buscar aqui são respostas para as nossas dúvidas, para as nossas perguntas. E se a gente não perguntar, a gente vai sair levando a dúvida embora e vai ter perdido uma oportunidade. Aliás, um outro lugar que a gente também pode tirar dúvidas e aprender muito é nos cursos, né? Os cursos, eles também dão uma oportunidade muito grande, porque você está num grupinho menor, você fica mais à vontade, é mais próximo do orientador. Oi. Existe uma antecipação voluntária? Não. Bom, existe antecipação se for provocado pela pessoa. Porque o que acontece? Não, pode haver sim, pode até haver. Eu raciocinei em relação à encarnação. Espera aí, quando a pessoa encarna, deixa eu explicar isso direitinho. Quando a pessoa encarna, a fatalidade que existe é essa. É o momento da vinda e a programação da ida. Então isso daí é o que existe. Aí não é questão de fatalidade, é questão de programação. Agora, a antecipação não será por conta dos amigos espirituais, a menos que sejam situações muito fora da rotina. Eu estou respondendo no café com leite, eu estou respondendo, vocês vão desculpar, mas eu andei meio cambaleante por aí, então eu preciso molhar a garganta toda hora, senão daqui a pouco eu não falo nada. O que pode acontecer
é o seguinte: nós recebemos uma possibilidade de ter um corpo. Esse corpo, ele tem uma duração prevista, né? Essa duração prevista é mantida pelo fluido vital e nós temos a oportunidade de desencarnar naquela época que foi programado. Agora, se eu começo a destruir o meu corpo físico, imagina qualquer roupa que você ganha uma roupa de presente, você ganha um uniforme, por exemplo, no início do ano. E aí é dito a você: olha, esse uniforme aqui você vai usar até dezembro, tá? Só vai trocar o uniforme no ano que vem. Aí você pega aquele uniforme, deixa ele jogado no chão, ele mofa. Você lava e bota ele no sol estorricante. Aí ele começa a soltar os pelinhos, começa a soltar isso, a soltar aquilo. Fica mais friável, rasga aqui, rasga ali. Você emenda daqui, emenda de lá. Daqui a pouco ele está num estado tão lastimável que você vai ter dificuldade de usar aquele uniforme. A mesma coisa é esse aqui que a gente ganha também. Esse aqui que a gente ganha, para a gente poder encarnar, né? Essa roupinha aqui também, a gente tem essa roupinha que eu estou falando aqui, não é essa aqui não, essa aqui, né? Que a gente ganha para encarnar, ela tem um tempo. E o plano espiritual não vai antecipar nem vai prorrogar nada. Até pode, mas como eu disse, situações muito especiais. Se eu começo a destruir e a atacar este corpo, aí eu acabo indo embora antes da hora. Porque ele não vai conseguir durar aquele tempo que foi previsto, né? É igual o uniforme. Usou, estragou, pisou, botou, queimou no ferro, rasgou, costura. Chega uma hora que não pode mais botar aquele uniforme. Ele está imprestável. Poxa, mas ele tinha que durar até janeiro do ano que vem, né? Mas infelizmente a gente está em outubro, mas o uniforme acabou. Não tem mais. Bom, essas situações especiais entra principalmente a necessidade e o merecimento. Então elas são muito, como é que a gente vai dizer? Vai depender muito da pessoa. Cada caso é um caso, cada história é uma história, né? A gente sabe da história de uma pessoa que teve a encarnação prorrogada, chamada moratória, né? Porque era um trabalhador, era uma pessoa que... É como dizia o Chico: quando salva o navio é para ele continuar navegando. Quando salva o avião é para ele continuar transportando pessoas, né? A mesma coisa é com o corpo físico. Quando há uma prorrogação, sempre é por um motivo útil, por um motivo importante. Não é porque ficou fazendo promessa, eu prometo que o que eu vou fazer vai acontecer. Não. Aí tem que haver a necessidade, tem que haver o merecimento. São as situações em que isso acontece. E quando desencarna, a doutrina reza que ele é enterrado ou cremado? A doutrina não faz opção por nada disso. Ele só sugere que no caso de cremação se dê um tempo maior, que já é o que acontece, né? Geralmente eles dão 48 a 72 horas para fazer a cremação. Então já é um tempo suficiente para que o espírito se desligue. E qual a destinação da espírita? Isso aí, meu filho, para a doutrina espírita, faça o que quiser. Porque para a doutrina espírita o que interessa é quem usou aquilo ali. O espírito que usou aquela roupa de carne, que agora está um potinho de cinza, para a doutrina espírita não tem nenhuma importância, não tem nenhum valor. E a doação de órgãos? Também não. O problema da doação de órgãos, que é uma caridade no seu grau maior, né, depende de quem está doando. Então, se aquela pessoa não queria de jeito nenhum doar seus órgãos, aí é mais complicado, porque ela desencarnada, como será que ela vai reagir em relação à doação dos órgãos dela? Será que ela vai aceitar bem ou será que ela vai ficar revoltada? Então isso depende de cada pessoa, mas a doutrina em si considera a doação de órgãos como uma caridade. Para que você quer aquilo? Vai virar cinza? Para desmontar lá embaixo da terra? Vai te servir para mais alguma coisa? Não. Por que não pode dar para uma outra pessoa que não tenha uma resistência àquele tipo de tecido e essa pessoa possa
ter uma moratória, ter condições de ficar mais tempo na Terra. Por que não? Né? Então depende de cada um. Diga. Vou resumidamente contar um caso pessoal. Nessa reencarnação, eu também estou como médico. E eu tive uma intuição, estava assintomático. Não estava sentindo nada. Eu apenas fui muito obeso até os 35 anos de idade. Aquela obesidade centrípeta. Mas aí comecei a praticar esporte, fiz uma dieta, virei maratonista, perdi 40 quilos em 5 anos, aquela coisa toda. Fiquei legalzinho. Parabéns. Sarado, né? Conforme o pessoal fala. Parabéns. Mas acontece o seguinte, eu fiquei sarado, mas por dentro as coisas estavam pretas e eu não sabia. Não sabia. Fazendo exame de rotina, com um colega, aí cheguei em um ponto tal que eu tinha que tomar uma decisão. Mas eu não queria olhar os meus exames, porque nós estávamos com uma viagem programada. Eu, sua esposa Mira, nós íamos para a casa da nossa filha em Rio das Ostras. Quando eu estava caminhando, nesse dia eu resolvi caminhar, eu tive uma intuição do meu mentor espiritual, conforme eu tenho também local de trabalho. Eu não trabalho sozinho, eu trabalho com ele. Já me disseram isso, pessoas clarividentes. Você vai viajar antes de olhar o resultado dos seus exames, Wagner? Aí aquilo veio assim, eu digo, realmente, eu tenho que olhar. Conclusão, trocando de miúdos. Não viajou. Fui parar em São Paulo, tá? Viajei sim, de avião, ponte aérea, que a minha filhada, São Paulo. Ela é assistente do professor Lino Búfalo, que é titular da USP, da cadeira de cirurgia vascular. Entrei em 5 pontes de safena. Pois é, mas é a nossa invigilância, né? Que é gostoso comer gordura, eu detesto, mas tem gente que adora, né? Meu filho acha maravilhoso, quando eu como, uma vez eu quase que ele teve um treco, porque eu comprei uma carne chamada alcatra e eu sou excelente cozinheira. A minha fama é daquelas assim, né? De eu dizer pra Marilda, deixa que eu vou lá ajudar, tu não vai nada, longe da cozinha. Eu não posso passar nem perto da porta, não sei por quê. Mas aí eu peguei a alcatra e limpei a alcatra. Tirei aquela capa de gordura toda e joguei fora. Quase que o pessoal do churrasco teve um filho. Você jogou fora, aquilo não pode, que aquilo que é macia, alcatra, aquilo é que é bom. Eu digo, vocês vão me desculpar, mas aquilo é gordura e aquilo faz muito mal. Né? Então não me mandem mais limpar carne de churrasco, porque eu vou tirar a gordura sim. Eu não vou botar uma carne cheia de gordura para ninguém comer quando eu sei que aquilo ali é um veneno. Eu não vou fazer isso, não tem como fazer. E essa gordura, ela deposita nas artérias, entope as artérias, né? Então, a gente, na hora de fazer uso daquele tipo de alimento, a gente acha uma delícia, muito gostoso. E, como diz a moçada, cai de boca, né? O que é bom não vai um pedacinho só, vai mais um. Comi tanto, fui naquele rodízio, comi demais. E as artérias estão lá recebendo tudo aquilo. Isso não deixa de ser uma invigilância, não é? Não deixa de ser uma invigilância. Mas foi o que ele falou, ele acordou a tempo, ele cuidou, ele continua cuidando. Ah, mas puxa, ele emagreceu 4 quilos, sim, mas o esforço dele valeu. Então, ele era sentadinho aqui. 40 quilos. Então, e ele está sentadinho aqui, testemunhando isso pra gente. Né? Quanto que eu falei? 4? Poxa, tentei quebrar teu galho, mas não deu. Foram 5 anos de sacrifício, né, Yara? 4 também, aí eu peguei pesado, né? Verdade, né? Aí também não vale. Mas, vejam só, ele perdeu 40 quilos. Então, qual foi a vontade dele? Vou dar um ponto final nisso. Vou reverter isso. E no esforço que ele fez, na vontade de reverter o processo, ele reverteu esse processo. Aí ele passa a ter o mérito. Então, foi o que aconteceu. E o amparo espiritual também. Olha lá, presta atenção, né? E ele acordou e ouviu, porque a gente tem que fazer uma coisa chamada análise da comunicação, viu, minha gente?
mentor chega, o anjo da guarda chega, o espírito amigo chega, mas também chega a galera que quer criar, né, problema pra gente. Então, sempre que a gente receber uma orientação, a gente deve analisar. Deixa eu ver, isso é bom ou não? Isso é certo ou errado? Ah, mas o Espírito mandou, tem que fazer. Então tá, vai nessa. Depois, não contaram aqui, há pouco tempo eu escutei, a gente fica ali fora de plantão, porque fica tomando conta ali da descida das crianças. Mas eu ouvi um palestrante dizer aqui a história do vai, atravessa a ponte, vai, o caminhão também veio, né? E o Espírito disse, eu achei que ia dar e não deu. Então, mostrando o quê? Que ele também não sabia se ia dar ou não. Gente, espírito não sabe tudo não. Emmanuel, que é um espírito já que caminhou, que já tem tanta coisa para passar, para ensinar a gente. Emmanuel disse, isso aí eu não sei. Uma vez que foi perguntada uma coisa para ele disse, isso eu não sei. Ainda não nos é dado, só os espíritos superiores, só o Pai. Diga. Faz um exercício, por exemplo, que você acha que está fazendo bem. E, na verdade, está fazendo alguma coisa, que talvez ocasione um problema grande. Como é que funciona esse julgamento? Veja bem, não há um julgamento. Primeira coisa, Jesus, quando esteve aqui na Terra, que fizeram uma pergunta a ele, mais ou menos, ele disse, quem disse que eu vim aqui vos julgar? Então Jesus não veio julgar ninguém. Então não há julgamento. O que há é basicamente a intenção. Qual era a intenção, né, quando a pessoa fez isso ou fez aquilo? Que intenção essa pessoa tinha? Então, e volto a dizer, é muito complicado a gente dar uma resposta em cima da tua pergunta, porque ela pode ter, quantos de nós aqui pode dar 10 ou mais casos dentro da tua pergunta? E cada um pode ter uma história diferente. Então, o importante de tudo isso que você me perguntou é o seguinte, Deus, quando nos criou, por ser perfeito, Ele aprontou com a gente. O que é que Ele fez? Ele sabe que por ser pai amoroso, como Ele é, suprema bondade, ia ser pior do que eu com meus netos, né? Ia estar sempre achando que não fez nada demais, vamos proteger, vamos perdoar, não foi bem assim, não é não? É sempre assim que é. Mas Ele criou em nós uma coisa chamada consciência. Essa consciência é o arquivo de tudo que a gente fez com as nossas intenções, com os sentimentos que nós tínhamos no momento que cometemos aquele ato. E isso é que julga. Isso é que julga. Vamos dizer, você vai para uma academia, né? Você falou em lesões, vamos então pegar na lesão. Você vai para uma academia. Você está naquela academia e você diz, não, eu quero ficar fortão. Eu vou pegar logo de uma vez 100 quilos aqui. Aí o professor chega para você e diz, olha, não pode. Você tem que pegar devagar. Você vai começar com 30 quilos, mas é muito leve. Não, você vai dar ao seu músculo condições de criar fibras e criar substância a ponto de você poder pegar mais peso. E aí você diz, eu vou pegar, deixa ele virar as costas que eu vou mexer nisso aqui, vou botar 100 quilos aqui que é mole para mim. Então, você que está sendo responsável. Você mais tarde vai saber que foi você que aumentou o peso para fazer aquele exercício. Aí arrebenta o bíceps, ele solta daqui, fica pendurado, você fica com o bração soltão, aconteceu alguma coisa no meu braço. Tem que operar para botar o músculo no lugar. E aí você vai estar sentindo dor deitadinho na cama e vai dizer, eu fui o responsável. Outra situação, você chega na academia e chega um professor, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo, você pode pegar 100 quilos que eu garanto. Você pega os 100 quilos e arrebenta o músculo. De quem é a responsabilidade? Do professor.
Então essa questão de quem é que vai ficar com peso na consciência? É ele. Então o grande julgador de todos nós somos nós mesmos. Nós somos os grandes vigilantes de nós mesmos, nós somos a nossa própria polícia. Porque nós arquivamos tudo o que pensamos. Tudo. Então nós somos os nossos grandes juízes. Esse é que é o problema. Que a gente não tem como dizer que não sabe. Entendeu? Respondi a tua pergunta? Um de cada vez. Faz para o ímpar. Yara, a clonagem na visão espírita, ela é um instrumento positivo, né? O progresso e tal, ou não? É só do homem? Voltamos para a intenção, né? Voltamos para a clonagem. Se a clonagem é aceita ou não na doutrina espírita. Voltamos para a intenção, não é? Porque a clonagem também tem muita lenda aí da clonagem, né? O pessoal acha que a célula vai virar um feto, que aquele feto vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e não é assim. As células que são usadas para clonagem, elas são células primitivas que todos nós temos no organismo, que existe no cordão umbilical do feto, e não precisa sacrificar feto nenhum para poder ter as células embrionárias. E essas células, elas em laboratório se multiplicam e elas então podem ser implantadas, e ao serem implantadas elas adotam a função e a forma do lugar onde elas foram colocadas. Para vocês terem uma ideia, vamos dizer, se a gente pegar uma célula, vamos pegar uma célula do tubo digestivo. Ela tem uma forma mais ou menos como um copo, uma taça fechada em cima. Ela é uma célula que produz substâncias que vão ser utilizadas ali na digestão. Produz muco, muito bem. Digamos que você pegue uma célula dessa, que tem um formato bonitinho, e coloque essa célula no meio de cultura. Tirou do corpo, tirou do molde e botou dentro do meio de cultura. Ela fica redondinha. Ela perde aquela forma de taça que tem no tubo digestivo. Você pega uma célula da bexiga, que parece um azulejo, bota lá dentro, ela fica redondinha. As células, elas se organizam e elas adotam a forma do local onde elas estão. Porque nós temos um modelo chamado perispírito. E é nesse molde que elas se organizam. E de acordo com as ordens do espírito, é que elas vão ter essa ou aquela função. Então a célula primitiva, se ela é colocada num determinado local, e se ali ela tiver condições de se reproduzir, ela vai se reproduzir de acordo com a forma onde ela foi colocada. Bexiga, fígado, cérebro, onde for. Cérebro ainda não conseguiram não, mas a gente tem esperança que bem mais lá para frente, quem sabe, vão conseguir, não é? Medula. Então, as células que antigamente achavam-se que não se reproduziriam, estão se reproduzindo. E é uma possibilidade muito grande de tratamento, de cura. Já está acontecendo, as pesquisas estão aí mostrando que isso é possível, que isso é viável. Então, dentro da lei de amor, por que não? Ninguém vai pegar um feto e sacrificar o feto para tirar a célula. Ninguém vai botar a célula dentro de um balde e vai sair um neném dali. Não é assim que funciona. Não é assim. Eu me lembro que eu estava na faculdade e numa aula prática, eu já contei isso aqui, muita gente já ouviu. Eu estava numa aula prática de histologia e o professor estava mostrando a fecundação do sapo. Então, os espermatozoides do sapo, os ovos da sapinha, lá dentro do meio líquido, e ele pegou de cada um, isolou, botou lá para a gente ver. A aula prática era olhar aquelas duas células, olhar o óvulo e olhar o espermatozoide. A prática era essa, saber reconhecer as duas células. Quando a Yara bota o olho no microscópio, o que é que acontece? Elas, ó, se unem.
E eu não saía do microscópio de jeito nenhum, e a moçada me tirando, sai daí, o que você está vendo, o que você está vendo? Eu, peraí. Claro que ninguém ia olhar 2 células e ficar olhando embevecida sem querer sair do microscópio. Aí quando eu consegui ser arrancada do microscópio, eu fui direto em cima do professor. Porque não só eu vi o momento em que houve a fecundação, como eu vi o momento em que as células começaram a se dividir. É muito rápido aquela multiplicação das células para formar a amórula, para formar as diversas etapas do embrião. E aí eu cheguei perto do meu professor e perguntei a ele, né? Peraí, como é que pode essas 2 células se unirem, fazer uma célula redondinha e depois sair se multiplicando? E como é que ela vai saber que ela vai... Minha pergunta foi essa. Como é que ela vai saber que ela tem que ser unha, que não é célula mais, já é o que sobrou, mas eu não sabia, eu estava começando, estava entrando na faculdade. Então a minha pergunta foi essa. Como é que ela vai saber se ela vai ser uma unha, se ela vai ser célula do fígado, se ela vai ser célula da cabeça? Como é que ela sabe se é tudo igual? E aí ele disse, isso é um mistério. E eu queria saber por quê, e só fui saber na doutrina espírita. Por isso eu disse a Elza, sou espírita, porque a doutrina me deu respostas. A outra, tinha uma outra mãozinha levantada. Diga. Por que tem pessoas quando desencarnam, tem que ficar um tempo na doença? O espírito tem que ficar. Não, o espírito não fica na geladeira. Não, o espírito não, o corpo. Não, o corpo fica na geladeira, muitas vezes, porque não foi, ou porque precisa fazer determinados exames, quando é morte suspeita, tem que ficar na geladeira, até que a polícia libere, né? E se ficar fora da geladeira, vai deteriorar. Não, mas tipo assim, tem vezes que não tem nada, mas acontece um monte de coisa. E tem que ficar lá e você sabe por quê, mas... Ah, você acha que isso seria, tipo assim, um problema para o espírito daquele corpo? Ele possivelmente já está longe dali. Já está muito longe. A menos que ele fosse um espírito muito apegado. Entendeu? Senão o corpo fica lá, o pessoal fica cumprindo as exigências da Terra, mas o espírito já está longe, já está muito longe dali. Se for muito apegado, aí é complicado. Aí é muito complicado. Quando, por exemplo, é suicídio. Suicídio é um dos casos também de antecipação do desencarne, né? Aí com certeza não é uma coisa programada, e aí é mais difícil, bem mais difícil, quando há o suicídio, né? Oi. Entre os animais existe também. Entre os animais também existe. E se ela perguntou se existe evolução entre os animais. Isso a gente observa, né? Quem tem animal em casa observa isso. Como é que cada animal tem um jeito de ser, né? Eu tenho um cachorro, né? A Soninha conhece bem, e tem um que é aloprado maluco. Mas tem um que também não é muito bom da bola, mas ele é um cachorro que ele não late para ninguém. Agora até que ele está aprendendo com o outro a latir, mas por muita insistência do outro, que por ele não estava nem aí. Eu lá dentro chegar, ele não pode entrar, tudo bem, só não me acorda, né? Ele é tão manso, esse cachorro, tão manso. Olha que eu já tive muito cachorro na minha vida, muito, mas esse é o concurso. Esse é o concurso. Uma vez a gata, que não vale a água que bebe, resolveu criar casa com a gata da vizinha, que também não vale a água que bebe. Então as duas estavam emboladas no jardim, ele foi lá fora, eu digo, bom, matou, né? Matou, porque agora 2 gatos brigando, não vai dar certo isso. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, se meteu entre os 2 gatos, separou os 2, brigou com a nossa gata para ela entrar. E ela entrou. Se não quiser acreditar, eu não fico zangado. Porque é difícil mesmo de engolir certas das coisas que o palestrante fala, né? Mas essa tem testemunhas. E botou o dente para fora e botou ela para dentro. E ela entrou. Ele não mordeu nenhum dos 2. Ele se enfiou entre os 2, um cachorro se metendo entre os 2. Opa, parou um pouco, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Acho que ele parou as duas no susto. E foi cada uma para um lado. Fala, querida. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Quando a gente vai reencarnar,
se nós elaboramos o nosso mapa de vida, se isso é feito com a nossa participação, ou se nós não participamos disso, eles elaboram para a gente. Como é que esse processo? Como que é isso nesse momento? Depende do momento do espírito. Não estou fugindo da tua resposta não, mas realmente depende do momento do espírito. Mas nós aqui já, nós que somos café com leite, né? A gente já dá palpite. A gente já dá palpite. A gente já pede. Ah, não deixa que eu vou. Não, aí é a tal história, né? Espírita quando desencarna, morre de vergonha, né? Porque aí olha para trás, gente, não fiz nada. Eu não fiz nada. Tanto trabalho, tanta oportunidade, tanta coisa, e eu não fiz nada. Eu perdi oportunidades as mais bobas de servir e eu não fiz nada. Aí pronto, aí vai encarnar. Aí já viu, né? Só um segundinho, já vou ver. Aí pronto, aí começa. Não, eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou ser médium, vou... Aí a turma que está esperando as nossas sugestões brilhantes, né? Dizem assim, ó, vamos fazer o seguinte, fazer aqui um abatimento aqui nas suas propostas, né? Porque vamos reduzir, fazer isso aqui, ó. Não, mas a minha lista é desse tamanho, você quer encolher para isso aqui? Vamos encolher para isso aqui que eu te conheço. Aí a gente vem com essa lista aqui, ó. Aí, Deus do céu, não sabe. Tanta coisa para fazer, tanta responsabilidade na minha vida. Ai, Deus esqueceu de mim. Deus, quando olha para mim, pisca. Ele não me vê. E aí a gente fica naquele sofrimento, né? Com isso aqui que eles disseram, vai com menos. E esperamos que você consiga cumprir isso aqui. E a gente muitas vezes volta e a lista volta do mesmo jeito que veio. Então, participamos sim, mas com eles ainda igual criança espiritual, né? Tá. Eu gostaria de voltar ao assunto da clonagem. É o seguinte, me parece a forma de abordar com relação a se mostrou se forma novos tecidos para os mortos já do corpo já espiritualizado, encarnado. Mas existe uma experiência, não é, da clonagem, em que essa clonagem é feita de um só animal, é feita com uma cópia idêntica. E parece que o humano é proibido, mas não é possível. É proibido. Mas no reino animal já se fez. Fez clonagem assim. Se fosse feito com um ser humano, como ficaria o espírito? Será que haveria uma preparação antes? O espírito seria outro. Com certeza, com certeza. Se alguém algum dia fizer uma clonagem e um espírito assumir aquele corpo, há uma programação para isso. A encarnação é sempre monitorada pelos amigos espirituais, ela é sempre acompanhada. A gente pensa assim, você quer ver, por exemplo, uma situação de violência, né? Por exemplo, um estupro. Não há encarnações que acontecem por um estupro? Há encarnações. Agora, mesmo o caso de uma menina que foi violentada, engravidou e a lei faculta ela o aborto. E ela disse que não vai fazer o aborto. Ela não quer fazer. Então, esse espírito, ele está com essa mãe por algum motivo. Né? A gente não conhece a história para trás. A gente só está vendo o momento. Mas todo momento é uma parte de um capítulo de uma novela que já vem rolando há milênios. E a gente não sabe dos capítulos lá de trás. Então, o que acontece aqui está sempre em resposta ao que aconteceu. Se fizerem uma clonagem humana, se um espírito usar esse corpo, será dentro de uma história que isso vai acontecer. Porque a gente não vai saber, não. Diga. Sabemos que Deus é amor. Sim. Sabemos que Deus é onisciente. Não há uma folha que ele não cai que não seja... Ele não saiba. As tragédias, também sabemos que muitas são kármicas. Existem tragédias não kármicas? E se existem,
como podemos entender esse amor de Deus que permite uma tragédia na carne? Não, Deus não permite. Ele sabe. Ele toma ciência. Mas permitir, não é o termo. A tragédia, se ela for kármica, ela já vem dentro de alguma coisa já como foi o circo, né? Aquele incêndio do circo, foi uma tragédia onde houve resgate de muitos espíritos que tinham queimado muitos cristãos lá atrás, né? Então aí é kármico. Agora, por exemplo, a situação que está acontecendo agora na Síria, né? Aquela tragédia em que está havendo uma quantidade enorme de desencarnes. Aquilo não é programado. Não há programação para sofrimento. Se vocês pegarem o Evangelho, lerem o Evangelho de ponta a ponta, vamos ter que encerrar, né, André? Se pegar o Evangelho de ponta a ponta, você vai ver que está escrito lá que nós vamos ter que pagar centil por centil. Então, tudo o que acontecer tem uma explicação lá atrás, que a gente lá atrás não ficou rezando. A gente não ficou rezando. Então, está registrado em nós tudo que a gente pensou lá atrás, tudo que a gente programou lá atrás. Então, o que acontece? Se nós formos expostos a uma situação como essa que está acontecendo na Síria, ela não precisaria ter acontecido. Quem está passando pela dor tem explicação do porquê, que a gente não sabe. Agora, quem está provocando, não podia ter provocado. O escândalo é inevitável, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Entendeu? Aí esse vai ficar na sua consciência, com registro do que fez, aí começa tudo de novo. Né? A nossa consciência julgando a consciência de cada um. A tua pergunta é a última, querido, porque nós temos que encerrar. Na dúvida dessa programação, você falou da roupa que é mal utilizada, né? Sim. Ela teria uma programação tal, mas aí acaba reduzindo esse tempo. É que a gente mede isso, a gente observa isso, e se essa programação realmente não foi aquela que aconteceu, no caso da roupa. É fácil, né? Jesus deu a receita de bolo pra gente. Ele disse vigiai e orai. Repara que ele primeiro falou vigiai, depois é que ele falou orai. Vigiai. Então, se você estiver atento, se você estiver analisando bem o que é certo, o que é errado, o que deve e o que não deve, você vai saber. Então, você vai fazer o quê? Você vai numa festa, você tem a oportunidade de tomar uma taça de vinho. Você toma a sua taça de vinho. O outro do lado tomou 3 garrafas. Você, opa, esse daí está pisando na bola. Ele vai arrumar problema para ele, né? Você vai, você come um salgadinho, 2 salgadinhos. O outro come 3 quilos de salgadinho e ainda leva o resto para casa. Você está vendo que a pessoa está fazendo coisa errada. O outro é diabético, se esconde para comer um pedaço de bolo. Está fazendo uma coisa errada. Então, por aí você vê que você está danificando a sua roupa de carne. Pela bebida, pela droga, pela raiva. Vocês sabiam que a raiva causa destruição de tecidos, de células nossas? A raiva é um veneno. A mágoa é um veneno. O ciúme é um veneno. A inveja é um veneno. A gente se preocupa muito com as coisas físicas e se esquece daquelas que nós mesmos produzimos. Nós mesmos nos envenenamos com essas coisas que nós pensamos e que nós criamos em nós. E que vai nos destruindo. Então, é só você vigiar. Se vigiar, se ficar atento, você não vai saber, isso aqui eu não devia estar comendo, o médico falou para eu não comer, mas eu vou comer só um pouquinho. Então, você sabe que você está errando. Entendeu? É o vigiai de Jesus. Vigiai. E a gente vai conseguir. Infelizmente, nós vamos ter que terminar. Não dá mais tempo. São 9 horas já, não dá mais. Fica para o próximo, tá?